Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes, estamos mais uma vez aqui no Estúdio Vitrine para mais um podcast Pegou no Espírito. E você que é o nosso convidado mais que especial, nós queremos agradecer por todas as visualizações, os compartilhamentos. Tenho certeza que nós estamos entrando na tua casa, levando uma palavra de eternidade e tirando muitas dúvidas, pois é essa a ideia do nosso canal. E hoje eu estou aqui com uma visita, Armando Frutuoso, advogado, um cara super bacana, humilde, que eu admiro muito, generoso. Armando, fique à vontade, seja bem-vindo para esse bate-papo de hoje, meu querido. Obrigado. Armando, assim, eu acho que uma coisa que eu queria mesmo dizer e agradecer pela oportunidade de estar vindo aqui participar, é que uma das características, assim, que eu creio que vem da sua pessoa é que você é um cara muito generoso, cara. E eu queria poder aprender cada vez mais esse tipo de característica que o Filho de Deus precisa ter, né? E para falar um pouco sobre essas ideias, assim, sobre generosidade, tudo isso, a graça que nos alcançou, né? Eu acho que parte um pouco disso, né? A graça de Deus tem nos alcançado. Só que o tema de hoje é lei dos homens versus lei de Deus. E aí eu queria já saber qual é a sua perspectiva desse assunto. O porquê dessas leis, se elas precisam ser cumpridas, se elas ainda estão sendo cumpridas, quando ela começou, o que o senhor tem para nos falar sobre isso? Vou fazer um resumo que é complicado, porque é um assunto bem complexo e bem longo. Primeiro, lei de Deus. A gente temos duas leis. A lei do Antigo Testamento, que começou com a primeira lei, que foi a lei de Deus, que Deus falou, família, não coma do fruto proibido, né? Porque senão eu vou te dar uma punição. Que atrás da lei tem a punição. Vou te dar a punição que é eu tirar a minha presença. E vocês ficarem somente vocês no jardim, né? E serão expulsos do jardim. Então, essa lei foi evoluindo. Para quê? Eu acredito que toda a lei do Antigo Testamento ele só serve para um objetivo, que é trazer o filho. No entanto, que o Antigo Testamento ele está recheado de regras específicas, mandatos, né, normas e princípios. Para quê? Para que o Filho de Deus nascesse do jeito que nasceu. Para ele nascer do jeito que nasceu, precisava dos religiosos, precisava de todo aquele pessoal. Você pode linkar que como precisava. Lá em Jó, o diabo nunca sabia quem era Jó. Não foi o diabo que procurou Deus. Foi Deus que procurou o diabo. Sim. Fala, diabo, olha lá o meu filho. Porque Deus queria preparar um povo para que esse povo recebesse o Salvador. O Salvador não poderia nascer do nada. Sim. Porque Deus nunca estava preocupado em encher o céu. Sempre estava preocupado em formar uma família. Aí por que vem a graça? A graça vem como uma nova lei, que é a lei do amor. Como o verbo se encarnou, então se instituiu a nova lei, a lei do amor. Cristo fala que a regra que eu trago é amar ao próximo. Essa é a regra, essa é a nova lei. Linkando com a lei dos homens, por exemplo, a lei dos homens ela começa antes ainda que a lei de Moisés. Lá na primeira lei que se escuta, que é uma lei escrita, que é o Código de Hammurabi, né? Após veio a lei das 12 tábuas em Roma, que Roma foi lá na Grécia pegar os gregos para aprender a fazer essa lei. A lei de Hammurabi ela é mais conhecida, do olho por olho, dente por dente. Sim. É uma das regras da lei de Hammurabi é essa, olho por olho, dente por dente. Você matou meu filho, eu vou matar o teu filho. Você matou minha mulher, eu vou matar tua mulher. Então a lei dos homens acontece antes dessas doutrinas bem complexas, dessas 600 e poucas leis que tem no Antigo Testamento, né? Acontece antes. Só que assim, na história se viu que a lei de Deus, né, ela é tudo reflexo. Por exemplo, quando se montou princípios e regras, se separou esse tipo de lei mandamental com lei punitiva, nada mais é que quando Cristo falou. Por exemplo, em 1800 foi quando se começou a separar regras de princípio. Primeiro com Dworkin, depois com
Alexis, que eles falam que princípios são norteadores, né? São fundamentos, são coisas básicas. E regras são regras específicas. Quando Cristo já falou, eu sou o fundamento. Sim. Eu me basei muito no Paulo Júnior, por quê? O que é um princípio? O princípio é a árvore, é o cerne. E o que é a regra? São os frutos. Entendeu? Se você tá no princípio, as regras são inúteis. Se você tá em Cristo, vivendo em Cristo, você não precisa mais de regras. Por isso que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eu tô na figueira verdadeira. Sim. E a figueira não vai dar abacate. Você já viu alguma figueira dando abacate? Não. Então, se eu tô em Cristo Jesus, eu vou reproduzir o quê? Só o que Jesus reproduziu. Entendeu? Se eu tô ali ligado, por isso que Cristo fala que o fruto podre vai ser cortado. Porque eu não tô fazendo o que eu poderia fazer. Sim. Entendeu? Então, se eu entendo que o princípio é Cristo e tal, Robert Alexis fala que é isso. Por exemplo, hoje na lei, como se fala? Lá na Constituição Federal tem lá o direito à vida. É um princípio, o princípio do direito à vida. Mas como eu protejo ela? Eu tô com a árvore, como que eu protejo ela? Lá no fruto eu coloco, lá no Código Penal, artigo 121, não matarás. Que já linka também com várias outras regras do Velho Testamento, que lá no Velho Testamento tem lá. É um dos mandamentos, não matarás. Entendeu? Por isso que Cristo vai trazer um princípio, que é o princípio do amor. Eu também gosto de falar que o princípio é um jeito de enxergar o mundo. Sim, isso é bacana. Tudo que você vai fazer, você faz através de um princípio. Por exemplo, você falou, eu sou generoso. Eu não sou generoso. Porque assim, eu vejo um mundo que eu não suporto ver alguém precisando de alguma coisa e eu não ser incomodado. O espírito não me incomodar. Entendeu? Isso não é generosidade. É só continuar fazendo na minha vida o que Cristo já passou. Que tá ligado ao princípio da árvore, né? Por que Cristo fala dos pequeninos? Ele não fala que os pequeninos eram certos ou errados. Eles não falam nem se os pequeninos eram cristãos. Quando Cristo manda ir visitar o preso, ele não pergunta se o preso era estuprador, se o preso era o cara que furtava, que roubava, que traficava. Ele não pergunta isso. Fala lá e visita. Quando fala, vai lá e dá roupa pro nu. Ele não pergunta por que se for o nu gastou tudo na gandaia. Ele só dá um mandamento, né? Vai lá e faz. Porque é isso que o amor faz. Se eu tô na figueira, esse é o fruto que eu vou produzir. Não tem como produzir outro fruto. E desse princípio do amor, aí acaba que ele não quebrou regra, né? Aí ele não quebra a lei. Ele não quebra a lei por quê? As leis que eles falam que Jesus quebrou, por exemplo, a lei do sábado, são leis de comportamento, são leis culturais. Não são princípios fundamentais. Ele veio trazer um novo princípio, uma nova mentalidade. E outra, estava muito tempo deputada a lei do sábado. A lei do sábado não era para não fazer nada. Quando Deus falou que descansou, a palavra não é descansou. Deus foi fazer outra coisa. Porque ele sempre está em movimento, né? Ele não parou, deitou na rede e ficou dormindo. A lei do sábado era para que o povo parasse para refletir e tivesse um dia só com Deus. Nossa, que bacana. Não era para que o cara não pode fazer nada, o cara não pode fazer janta, o cara não pode fazer almoço, o cara não pode trabalhar. Não, é um dia dedicado exclusivamente para Deus. Entendeu? Ele não quebrou a regra. Ele não quebrou o princípio. Ele só quebrou a regra. Regra de convivência. Que hoje a gente chama, tá muito na alta, que é chamada ética. Sim. Ética cristã, ética no trabalho, ética. Que são esse conjunto de regras e comportamentos, né? Que envolve o relacionamento humano. Entendi. É bem diferente da moral. A moral, se eu tô em Cristo, a minha moral sempre vai ser o amor. Entendi. Por isso que quando Paulo fala dos frutos, todos os frutos vêm do amor. A caridade é do amor,
O domínio próprio vem do amor. E todos os outros frutos vêm do amor. Um é o amor sorrindo, outro é o amor doando. E assim por diante. E hoje a gente precisa entender, então, que de fato a lei ela existiu, ela foi cumprida, só que Jesus o tempo todo trazia uma nova perspectiva sobre isso. Porque assim, uma pergunta assim bem interessante que as pessoas me fazem às vezes é o seguinte: e quando eu não consigo cumprir essa lei? Não a do Velho Testamento, mas tem muitas pessoas que não estão em Cristo e elas vivem uma vida conforme elas desejam, e aí ela fala, cara, hoje eu pequei. Será que hoje o pecado seria a lei que a gente quebra? O que Cristo... porque assim, é muito complexo esse assunto quando eu levo para essa linha. Hoje, o que é lei hoje, então? O que o senhor pode falar sobre isso? Porque a lei acabou, então? Ela é histórica? O que ela... A lei acabou. A Bíblia fala que o único pecado de morte é a rebelião. Ah, sim. O único pecado de morte é a rebelião. E outra, se eu rebelei é porque eu nunca fui filho. Então, teoricamente, o filho ele nunca vai ser punido. O pai ele vai dar disciplina. Disciplina é diferente de punição. A punição o que era? Deus puniu no Antigo Testamento. Deus falou, não faça isso, se você fizer, morre. E morria. Sim. Na Bíblia fala coisas absurdas que hoje, se a gente falasse, né, era contra a lei, né? Por exemplo, se teu filho não te respeita, você poderia apedrejar ele. Isso é lei do Velho Testamento. É um argumento forte que você pode rebater todo mundo que vive no Velho Testamento. Então tá, o dia que seu filho te responder, você vai apedrejar ele? Ué, tá lá? Tá lá. Então, e aí traz sentido pro texto, né? A mulher que foi pega em adultério, eles vão apedrejar ela e Jesus fala, então quem não tem pecado tira a primeira pedra. E aí foram largando aquelas pedras e aí então veio o princípio do amor. Jesus, ele revela o amor ali. Então, e querendo ou não, Jesus em nenhum momento falou assim, ó, essa lei não tá certa. Trouxeram pra ele, né, ó, tá escrito aqui que ela adulterou, então ela tem que ser apedrejada. E ele falou, não, tudo bem, mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, é mais ou menos nesse sentido que o senhor tá falando, que essa lei, ela foi sendo exterminada com os princípios. Só que assim, a lei, a regra específica de matar, né, o que acontece quando tem dois princípios em jogo? O princípio do adultério e o princípio da vida. Né? O princípio do casamento bom e o princípio da vida. Cristo falou, eu não acredito que o adultério seja mais importante que a vida de uma pessoa. Nossa, que bacana, cara. Entendeu? Verdade. Não é mais importante. Entendeu? Então eu prezo a vida. E lá, quando ele fala isso, ele não tá falando se ninguém tem nenhum pecado. Porque quando ele fala isso, eles são judeus, eles achavam que eles não tinham nenhum pecado. Quando ele fala isso, ele tá perguntando para toda aquela multidão se sabia o que tinha acontecido, se tinha prova do que tinha acontecido. Que aquilo ali era um julgamento em público. A justiça se fazia, era em público. Então ali ele estava perguntando, como se fosse um advogado perguntando pro juiz, qual que é a prova que vocês têm que ela adulterou? Quem viu? Quem participou? E lá só tava a multidão querendo pegar embalo. E outra, quando ele fala isso, ele não quebra a regra que não pode adulterar. Ele fala, tem um princípio maior, que é o princípio do amor. Né? Adulterar é errado? Mas matar é pior. Sim. Então, vamos amar essa mulher, para que assim ela possa ver o que ela fez. No entanto, que quando Cristo vai perdoar, ele sempre tem um jargão dele. Vá e não faça de novo. Verdade. Entendeu? Ele sempre perdoa, isso, mas cara. ele condiciona o perdão a uma regra posterior. Vá e não faça de novo. Ele não fala, vá e não cometa mais nenhum pecado. Porque ele sabe que a gente foi feito pecador. A gente fomos feitos do pecado. Ele vai e não comete esse erro aqui, você não pode cometer de novo. Porque você já fez, já quebrou a cara, Deus te disciplinou, aí você tá voltando aqui, então esse você não vai fazer de novo, você pode fazer outro. Esse não mais. Sim. Você tem que evoluir. É isso que Cristo fala.
O estado do varão perfeito é depois que você passar por todas essas regras, que a lei vai estar dentro do seu coração, que você não vai precisar mais de lei. O Antigo Testamento sinalizava para isso, né? Lá até interrompendo, e qual é essa lei que o pai fala? Acho que é em Jeremias que ele fala assim, ó, colocarei a minha lei no seu coração. De que lei? É desses princípios. O Cristo. É o Cristo. O dia que você colocar o Cristo, e aqui a gente tem que separar e entender o que o Velho Testamento quer falar com coração sim, e cabeça. Entendi. Coração não é sentimento. A gente fala colocar Cristo no coração. Quando ele fala Cristo no coração, daquele tempo não se entendia coração como um sentimento que a gente entende hoje. Meu amor tá no meu coração, como um sentimento. Não, o coração era a razão. É como você falasse hoje, coloque Cristo na sua cabeça. Nossa. Porque Cristo não é um sentimento. Por isso que Paulo prega muito sobre o culto racional. O culto não tem que ser sentimento, o culto tem que ser racional. Eu tenho que fazer e saber o que eu tô fazendo. Não é só fazer por fazer, porque eu tenho um sentimento que Deus é o meu salvador. Não. Deus é meu salvador por quê? É por causa disso, disso e disso. Por que que é? Por causa dos meus fundamentos, das minhas raízes. Lembra da árvore que eu falei? Qual que é meus fundamentos? Meu fundamento é Cristo que morreu na cruz. Meu fundamento é o amor de Deus. Meu fundamento foi o que o Pai fez. Meu fundamento é entender que o Cristo foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Porque Deus já sabia a criatura que ele ia criar. E ele não queria uma criatura simplesmente por querer. Ele queria uma família. Ele quer formar uma família. Ele não quer formar uma criatura. No entanto que o Paulo fala, o Paulo Júnior, que é um dos pastores que eu mais admiro, ele fala que se Deus hoje quisesse realmente um monte de filho, ele pegava um monte de demônio, colocava tudo no céu, aterrorizando todo mundo, você ia ver todo mundo virar cristão na hora. Sim. Ele não quer isso, ele quer formar uma consciência. Ele quer, antes que você cumpra a regra, que você forme uma consciência. Porque você falar que eu vou parar de fumar porque eu tenho que parar de fumar, você não entendeu nada, você não entendeu o princípio. Eu tenho que parar de fumar, então é porque eu não sou mais essa pessoa. Sim. Eu tenho que parar de trair minha esposa, não é porque é uma regra, porque uma regra você fica preso toda hora. É que nem a gente anda no trânsito. Quando tem o radar, você vai passar a 60. Em todos os outros lugares, você não vai passar. Não. Porque a regra só vale pra quando tem a punição? Não, mas se você tem um princípio dentro de você, você fala, eu só vou andar a 60 porque essa foi a velocidade que estipularam, que é uma segurança pra todo mundo. É isso que Cristo quer. Cristo não quer que você só seja bonzinho na regra específica. Não, você quer que entenda porque a regra e faça porque você entendeu. Assim vai redimir nos lugares, né? Entendeu? Isso vai refletir na sua vida. Você não vai precisar mais cumprir regra. Por que Cristo fala que ele cumpriu toda a regra? Porque não precisa mais de regra. Porque tudo que ele faz sobre o Pai. Sim. Então por isso que a lei pra ele era leve. Não tinha lei, não era pesada. Porque ele também fala, meu jugo é leve. Porque todas as vezes que a gente pensa, fala já até na lei humana, né? Você descumpriu uma lei, uma regra, a pessoa já fala, meu Deus, qual vai ser a minha punição? E aquilo, a gente faz mesmo essa ilustração foi muito boa do radar. Aqui eu dou aquela, passou ali, filho, motoqueiro, não tô nem vendo, eu preciso levar logo essa entrega. Por quê? Porque eu tô só pautado na regra e não no princípio. Nossa, mano, isso é muito fantástico, cara, assim, porque a gente agora vai ter outra percepção sobre a lei. E eu acho que é legal as pessoas entenderem também que ela, de fato, agora ela não tá existindo mais, mas agora também tem uma outra obrigação, ou não sei se podemos chamar de obrigação, mas ter essa consciência custa alguma coisa também, né? Vai ser... O Cristo não falou que custa. Cristo falou o que você tem que dar. É a sua vida inteira. Tudo, né? Tem que entregar tudo. Não é um pedaço. Tudo. Se você entregar tudo, isso vai ser leve. Verdade. E Cristo o meu tudo não é nada... um pedaço. Eu não quero essa área da sua vida. Vai lá e na sua área sentimental ou na sua área da sua família você seja bem. Não, Cristo quer você por inteiro. O homem íntegro, o homem original. É o homem que no trabalho ele é o mesmo, na casa ele é o mesmo, na igreja ele é o mesmo. É o homem que não se muda pela situação. Se tá bom, ele é o mesmo. Se tá ruim, ele é o mesmo. Não interessa a situação. Ele sempre vai ser o mesmo.
Isso é integralidade. Isso é ser íntegro. Por que o arroz é integral? O arroz é integral não é porque ele é diferente do arroz branco. É que ele não passou por processo para se transformar em outra coisa. A volta à originalidade é a volta do que você era. Por isso que Cristo fala, que o Apocalipse fala que nosso nome está escrito lá na pedrinha branca. E não é meu nome de Armando. É o que Cristo mandou ser na terra. Quando a Trindade se reuniu, Cristo me deu uma função. E essa aqui, por exemplo, Pedro era Pedro por causa da função dele. Ele era pedra, era onde a igreja ia ser erguida, era em cima de Pedro. Por isso que os católicos falam que Pedro é o primeiro papa. Mas porque Cristo falou isso? A igreja vai ser construída em cima de você, Pedro. Porque você tem a firmeza de uma rocha. Que bacana. Cara. Então a função de Pedro era ser pedra. Entendeu? Aí que tá. Você não vai conseguir mais quebrar a regra. Por exemplo, lá no seu trabalho tem um monte de regra. Você não pode usar o celular durante o serviço. Se você já tá em Cristo, lógico, vamos quebrar? Vamos. Só que você já tá em Cristo, você fala, eu não vou usar, porque isso aqui vai tirar minha intenção, porque eu tenho que fazer o melhor. Sim. Como que o pessoal na Idade Média sabia que o povo era cristão? Por exemplo, você ia numa marcenaria, como você sabia que o marceneiro era cristão? Você virava a cadeira de ponta cabeça e viu o capricho dele. Mesmo que ninguém veja, você faz direito. É isso aí. Não precisa ninguém ver pra você estar fazendo direito. O pastor Edmilson, que era da igreja, ele falava que um pecado escondido na terra é um escândalo no céu. Você tem que fazer, não é pra você. Você faz porque você já entendeu quem você é. Entendi. Você desfrutar e viver a graça agora, né? Mesmo que tenha as leis, mesmo que tenha as regras, isso não muda você, isso não muda a gente, né? Não vai mudar o Filho de Deus, ele vai, essa ideia da cadeira, mesmo que ninguém tá vendo embaixo, ele tá lá caprichando, deixando conforme deve ser, tem que ser. Uma coisa também muito interessante, naquilo que o senhor tá me dizendo, é que depois que a gente começa a viver esses princípios, entender quem nós somos em Cristo, a gente fala pouco de lei, né? Fala pouco de regra. Porque o princípio, ele sobressai. Quando nós, de fato... Que assim, você não precisa de uma regra a mais. Você vai matar alguém? Não. Você vai trair sua esposa? Também não. Então pra que eu preciso de regra? A regra é feita para um convívio em sociedade. Porque vai ter alguém que não tem os mesmos princípios que nós. Não tem a mesma moral que nós. Então, para essas pessoas, para tentar trazer elas de novo pro eixo, se tem a lei, se tem as punições. Sim. Porque se todo mundo tivesse entendido já, a lei não te faria mais sentido. É o que você falou lá de Jeremias. A hora que eu colocar a lei no teu coração, que era no entendimento, não no teu sentimento, que teu sentimento não vale nada. No entanto que, quando Paulo fala que nosso coração é enganoso. Aí Paulo já estava falando de coração de sentimento. Sim. Nosso sentimento é enganoso. Faz teu culto racional. Entendeu? Não tem mais regra, princípio, que você vai cumprir todos. Porque entra nessa ideia do sentimento, porque se eu tiver algum tipo de afeto, alguma coisa pela pessoa, eu não vou fazer mal pra ela. E aquela que eu não gostar, e aquela que eu não... eu vi ela como um rival, aí eu começo a afrontar, a gente entra em discussão. Então não pode ser pelo sentimento, tem que ser pelo entendimento mesmo. Tanto que Jesus falou, mais seus inimigos. Ele falou. É outro mandamento que ele deixou. É um princípio, uma regra. Só que o que ele fez? Ele colocou vários princípios, só que ele não colocou punição. Ele não queria mais que você trabalhasse em cima de punição. Se você não amar o seu inimigo... vai acontecer isso com você, que nem tinha no Antigo Testamento. Sim, verdade. Ele não colocou mais uma punição. Ele só colocou a punição para quem não tá mais em Cristo. Que é a rebelião. Ele fala, eu vou te dar uma punição se você entrar em rebelião. Rebelião é a desconexão total com Deus. Sim. Se você tem a desconexão total com Deus, primeiro que você nunca foi filho. Que o filho, ele sempre escuta a voz do pai. Você pode entristecer o Espírito Santo? Pode. Você pode ficar bem fraco na fé? Pode. Mas você não vai deixar de ser filho. Por isso que a gente precisa do novo nascimento.
É isso que a gente tem que entender. Você só vai viver na graça a partir do novo nascimento. Por que que tanta igreja preza a regra dos 10%? Porque eles não entenderam a graça. A graça não é 10%. A graça é tudo. Sim. A graça, se eu tiver 2 arroz em casa, eu vou dar 1. 1 é 10%? Não, é 50%. Mas eu vou dar. Porque eu sei que quem vai me prover é o Senhor. Se amanhã faltar pra mim, vai ser outro que vai me dar. Então não tem que preocupar com amanhã. Paulo fala, não se preocupeis com amanhã. Por isso que então hoje eu não preciso me preocupar com a lei, porque o princípio tá dentro de mim agora. Porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu deixei as coisas velhas para trás. Então eu não preciso mais da lei. Só que a lei é o quê? É um norte. Sim. Por exemplo, eu tô perdido até no meu racional, né? Não tô raciocinando direito, então a lei te dá um norte. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Mas na hora que você entendeu a graça e tudo que você for fazer, se fizer com o princípio, com o olho de Cristo, você não vai conseguir quebrar a lei. Você fala, nessa situação, Cristo fez assim, né? Sim. Tem uma... Acho que é o Ed René que fala isso. Tem uma mensagem dele que ele tá citando o momento em que Jesus está com os pecadores lá, e aí as pessoas ficam conformadas dizendo assim, como pode esse homem sentar com esses pecadores e tal? E aí ele fala até mesmo nessa mensagem que ele diz assim, essa não teria que ser a pergunta, né? Não é como pode Jesus estar sentado com eles? Mas era o inverso, como que eles se sentem à vontade de sentar com Jesus? Então, assim, muitas vezes na nossa vida, ou na vida das pessoas que estão nos assistindo, a gente tá tão pautado na regra, na coisa assim, na lei, igual você tem um morador de rua ali fora, e ele precisa de um alimento para comer, você vai chamar ele para comer, aí você fala para ele assim, espera aqui que eu vou lá pegar para você. Porque talvez ele tá sem a camisa, ou então ele tá todo sujo, e aí na minha consciência, no meu pensamento, eu acho que por ele estar sujo, ele não pode entrar nesse estabelecimento, ele não pode, e aí a regra acaba impedindo um amor que podia ser além, né? Porque quando você senta com o cara, ou você chama ele pra entrar e ir lá comprar com você, ou fazer qualquer tipo de coisa, você quebra uma regra, talvez, do dono do estabelecimento, que é falar, não pode entrar sujo aqui não. Mas você acabou mostrando o princípio que... Você traz a mesa. Cristo sempre pediu pra trazer a mesa. Que é o amor, né? Cristo foi sensacional por causa disso. Por isso que eu falo que as igrejas hoje, a gente vê elas, mas não tão certas. Porque quando Cristo não andou com os caras certos. Você olha o histórico dos 12 discípulos. Tinha ladrão, tinha corruptor, tinha o cara esquentadinho que queria bater em todo mundo. Eram pessoas comuns e pecadores. Ele não escolheu a elite. Ele não foi lá na igreja e pegou os melhores rabinos que tinham na época. Sim. Não, pelo contrário. Da religião, quando ele fala das 3 parábolas, ele está totalmente criticando a religião. Quando ele fala do filho pródigo, ele está criticando a religião. Quando ele fala que ele vai guardar uma ovelha e jogar as 99 no precipício que não fizeram nada, deixar elas ao acaso, ele está falando da religião. Eu prefiro um pecador disposto a se arrepender do que 99 religiosos com o nariz em pé. Sim. Esse que é o interessante. Cristo ele sempre valorizou o pecador. Porque assim, ele não veio por são. Eu vim para os doentes. Até porque o que cumpre todas as regras, ele encontra mérito nisso, né? A partir do momento que você encontra mérito, você já pecou. Aí já pecou. Você já tá desvinculado de Deus. Aí já provou. Porque assim, o orgulho é um dos piores pecados que tem. Santo Agostinho, eu sou muito fã dele. O dia que ele passou na rua, viu um cara passando frio, ele foi lá, tirou a capa dele e deu pro cara. Aí ele andando com o companheiro dele, uns metros depois, ele se ajoelhou e começou a chorar. Por quê? Porque ele sentiu orgulho do que ele fez. Toda vez que eu sou generoso, eu sinto orgulho, nossa, eu ajudei uma pessoa. Não, então você não ajudou a pessoa, você ajudou a si mesmo. Você tá inflando teu ego. Sim. Por isso que tem muita ação social que eu não falo que é ação social. O cara que faz uma ação social e coloca a cara dele lá, isso não é ação social, é promoção própria. Você tá fazendo marketing. A ação social é quando ninguém vê.
Se você vai lá na casa da pessoa ajudar ela, sem ninguém precisar ficar sabendo. Você foi lá, você viu o problema, resolveu o problema, nem seu pastor ficou sabendo. Por isso que quando fala na Bíblia de ajudar o outro, nem a sua mão esquerda tem que estar sabendo o que sua mão direita fez. Verdade. Isso é o princípio da caridade. Ninguém precisa ficar sabendo. Você não precisa ser exaltado. Até porque os fariseus faziam muito isso, né? Ficavam em público, orando, clamando, ajudando. E aí Jesus disse para não fazer igual eles, né? Não ore em público, entra no seu quarto. Entanto, quando ele fala do bom samaritano, ele fala quando você tá no meio da estrada e você vê o cara perdido ali, você não sabe que é o cara perdido. Os judeus, os religiosos aí passaram tudo. Quem foi ajudar foi um cara que não era judeu, que era o bom samaritano, que não tinha nada a ver com o assunto. E ninguém perguntou por que ele tava naquela situação. Sim. Se ele foi roubado e por isso que ele tava ali. Não, só passaram e deixaram o cara quieto. Entendeu? A regra ela tira o mal, né? Tira o mal da gente, só que limita muitas pessoas. Aí ela acaba dando aquelas nossas famosas linhas de chegada, né? Você vai só até aqui, até ali. Porque parece que tem um princípio mesmo que o levita ele não podia tocar nele, porque ele estava indo adorar o Senhor, uma coisa desse tipo, né? Nossa, entanto que, por exemplo, o sumo sacerdote não podia ter pecado para entrar no lugar dos santos. E Cristo veio e acabou com isso. Ele rasgou o véu de cima e embaixo. Não tem mais separação entre Deus e eu. Eu tenho contato direto, não preciso de um sumo sacerdote de regras pré-estabelecidas para que o sumo sacerdote vá até Deus por mim. Sim. Não. Ele me deu o caminho direto. Eu sou o caminho. Você quer chegar até Deus? Passe por mim. Agora nós estamos em Cristo e nós pode chegar até ele. Estamos em Cristo. Entendeu? Ele é o caminho. Por exemplo, eu não posso chegar direto a Deus. Porque Deus me vê como pecador. O meu escudo é Cristo. Sim. Se Deus me olhasse como pecador simplesmente, puramente, ele me mataria. Porque Deus não corrobora com o pecado. Então todas as vezes que ele olha pra gente, ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Por isso que Jesus é o caminho. Cara, fantástico, cara. Assim, as pessoas que elas possam entender de fato que essa lei agora da graça que opera em nós, que ela se manifesta salvadora, educadora, ela possa fazer a gente fluir nesse aspecto que o senhor está trazendo. De amar, cara. Amar. A lei, ela nos coloca limite. Acho que deu um corte. A lei nos coloca limite, cara. É a pura realidade, irmão. Todas as vezes que eu leio as escrituras, que eu vou para as escrituras, ou que eu penso assim, em regra, eu fico todo receoso, cara. Será que eu realmente eu faço isso mesmo? Aí precisa agora. Hoje eu aprendi que a graça me traz ousadia, né, cara? Para poder passar por cima disso. Porque a gente tem muito medo das regras, né, cara? Das regras ser quebradas. E eu acho que começa desde lá quando você é criança. Sua mãe põe uma regra pra você lá. Pelo menos na minha casa era o seguinte, cara. Se você não encher as garrafas d'água, quando eu chegar, o negócio vai ficar feio. E aí eu ia jogar bola, você já sabe, né? A garrafa ficava lá, cara. Quando ela chegava, ela falava, por que você não cumpriu essa regra? Por que você não cumpriu isso aqui que eu tô te mandando? E aí teve alguma das vezes que eu falei assim pra ela, mas mãe, eu não cumpri porque eu tive que ir lá na mercearia pro vô. O vô me pediu e eu fui lá comprar lá 1 quilo de laranja, umas bananas, um pão pra ele tomar um café. Ela não queria nem saber, cara. Se eu tive um princípio de amor, de obediência, meu avô, não. Eu quebrei a regra, o couro comia. E ela falava assim, não, filho, eu mandei você fazer isso. Então, assim, eu também pude aprender hoje um pouco sobre isso. Mas essa é a nossa função de fazer isso para os outros. Como você aprendeu, Paulo fala que a gente tem que sentir dor de parto pelos irmãos até que os irmãos sejam formados. Para que os irmãos passem de filhos para pais. E a partir do momento que você passa de filho para pai, você tem uma responsabilidade que é criar mais filhos. Que é ensinar isso realmente para eles. Você tem um mundo cheio de regras, uma Bíblia cheia de regras, só que você tem que fazer isso tudo por amor. A partir do momento que você faz por amor, essas regras viram inúteis. Só que as regras estão lá. Então, a partir do momento que você começa a cumprir regra, aí começa a virar peso.
E no momento que vira peso, alguma hora você vai cair. O amor faz essas regras ser cumpridas sem a gente perceber. Sem o peso. Sem perceber. Sem o peso. Eu não tenho mais o peso de não de trair minha esposa porque eu tô sentindo atraído por todas as mulheres. Não, porque eu não traio a minha esposa, eu traio a mim mesmo. É. Eu não tô traindo a minha esposa, eu tô traindo a mim mesmo. Quando eu me sinto atraído por outra mulher, eu tô traindo a mim mesmo, não é ela. Ela não fez nada. Sou eu que tô dando liberdade. Entendeu? E se isso começar a ficar um peso em mim, nossa, eu não posso sair com aquela mulher, porque senão eu vou estar quebrando a regra. Acabou, você não ama mais ela. Verdade. Você não ama mais Cristo. Toda vez que eu penso na regra pra cumpri-la, é que nem eu falei do Santo Agostinho. Eu tenho que dar isso aqui porque eu tenho que dar, porque eu sou cristão. Eu tenho que dar o dízimo porque eu sou cristão. A partir do momento que você tem que dar o dízimo porque você é cristão, você não adiantou nada. Aquilo lá não serviu pra nada. Pra nada. Agora, entregue por consciência. Eu vou entregar porque eu tenho consciência que isso daqui é minha família. Sim. Que a minha família também precisa de dinheiro. Sim. Porque aqui somos uma família. E se eu dar um pouquinho, o irmão dá um pouquinho, o outro irmão dá um pouquinho, a gente vai suprir a necessidade da comunidade e vai poder ajudar quem tá precisando. Verdade. Aí você esquece os 10%, porque você faz com alegria. Aí entra aquela ideia muito bacana que o senhor disse, né? Tenho 2 pacotes de arroz, dei 1, então não foi 10, foi 50% de tudo que eu tinha. Armando, assim, cara, muito obrigado, cara. Que tempo de qualidade, cara. Que Deus continue passando pela sua vida. Eu quero já encaminhar para o fim, que o senhor possa trazer um resumão assim dentro de uma pergunta que eu vou dizer. Então, não é nem uma pergunta, é uma afirmação, e que o senhor possa trazer assim um resumão para nós. Então, a graça é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, você tem que entender que antes da graça a gente estava morto. Cristo fala que todo mundo estava morto. Você está olhando as pessoas na rua, são mortos-vivos, escravos do pecado. Na hora que você olha a pessoa lá no Parque do Povo fumando maconha, é um morto. Uma coisa só pode trazer ela à vida, que é a graça. Em que um Deus teve que descer do céu para ensinar como se faz e falar, me siga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a graça. Se você estiver em mim, nova criatura é. E todas as coisas ficarão para trás. Não adianta você ser fiel, você não beber, não fumar, não fazer nada que a igreja fala que é errado. Não trair sua esposa, ajudar o próximo. Se você fizer tudo, se for um ser humano perfeito, você ainda vai estar morto. Essa é a maior regra que Cristo traz. Não adianta o que você faça ou deixe de fazer. A graça não é por merecimento. Sim. A graça vem por transformação, por novo entendimento. Eu vou colocar em vocês o Espírito Santo. Sim. Isso é maravilhoso da graça. Enquanto a graça reveladora do Pai não passar por você, você está morto. E se não passar, porque o Pai não te escolheu antes da fundação do mundo, por um motivo que é dele, que só quando a gente chegar lá a gente vai saber, então você está condenado ao inferno, mesmo fazendo tudo certo. Sim. Então a lei já não faz sentido. Porque a graça veio acabar com a lei. A graça veio trazer um novo, trazer um Cristo. Trazer um fundamento que, se eu tiver nele, toda a lei vai ser cumprida. Amém. Amém? Amém. Então vai ficar aqui até 10 horas da noite. Cara, assim, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. Que tempo de qualidade, que nós possamos desfrutar dessa graça, viver ela e transbordar ela por onde a gente passar. Amém? Amém. Meus queridos, eu tenho certeza que a palavra de Deus foi lançada e ela vai encontrar uma terra fértil, como uma semente, e ela vai brotar aí no seu coração. Estamos aqui mais uma vez, quero agradecer a vocês. Gente, compartilhe esse vídeo, curta, comente. Tô aqui, ó, doido para falar de Jesus com vocês. E eu espero que vocês tenham pegado no Espírito.
Até a próxima. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.